janeiro de 2009. A cidade fronteiriça de Tijuana, na Baja Califórnia, se tornaria o cenário de um dos relatos mais arrepiantes que o México já conheceu. O país atravessava tempos turbulentos e a mídia começava a revelar uma prática que, embora existisse havia anos, finalmente ganharia um rosto humano. Esse rosto pertencia a Santiago Meza Lopes. Ele tinha 45 anos quando foi preso. Natural de Guamuchil, em Sinaloa, atendia pelo apelido de O Xango. Durante os interrogatórios, confessou ter feito desaparecer os restos mortais de nada menos que 300 pessoas. A brutalidade de seu método lhe rendeu um apelido que ficaria marcado na memória coletiva: o Pozoleiro. O nome não era por acaso. No México, o pozole é um prato tradicional, um caldo grosso de milho com carne de frango ou de porco. Quem o prepara é o pozoleiro. Mas, na linguagem cifrada do crime organizado, esse termo passou a ter um significado sinistro. Designava quem dissolvia corpos humanos para apagar qualquer evidência de sua existência. Quem conheceu Santiago o descrevia como uma pessoa reservada, calada e trabalhadora. Ele havia construído uma vida aparentemente normal. Tinha esposa, filhos, uma família. Sua história com Irma começou na infância, lá em Guamuchil. Ele tinha 11 anos, ela 9. Cresceram no mesmo bairro humilde, onde a pobreza era algo comum. Naquele lugar, muitos se dedicavam a extrair argila avermelhada para fabricar tijolos que depois vendiam. Com o tempo, Santiago aprendeu o ofício de pedreiro. Era um trabalhador braçal, alguém que ganhava a vida com as próprias mãos. Até que um dia recebeu uma proposta diferente: trabalhar em um rancho. Sua tarefa seria cuidar do local, tratar dos animais e fazer a manutenção geral da propriedade. Tudo aconteceu em um lugar conhecido como La Galera, situado no ejido Maclovio Rojas, em Tijuana. Era um antigo criadouro de galos de briga localizado na rua Sigua, no alto de uma colina íngreme cercada por estradas rurais. Esse local remoto e isolado logo revelaria uma realidade que muitos no México preferem não enxergar. Ali seriam descobertos milhares de fragmentos ósseos. A história remonta a 1996. Naquela época, Santiago trabalhava para a Organização dos Arellano Félix. Sua função era cuidar de cavalos e fazer serviços de construção. Um dia, os líderes da organização o chamaram para presenciar algo que chamaram de um experimento. Ao chegar ao local indicado, ele viu um tambor metálico. Diante dele, começaram a encher o recipiente com litros de água misturados a outras substâncias. Mandaram que jogasse uma perna de boi dentro. Ele deveria deixá-la ali por 2 horas, mexendo o conteúdo de tempos em tempos. Santiago observou, apreensivo, como a carne e o osso se desintegravam aos poucos. Aquilo foi tudo o que o deixaram ver naquele dia. Não houve mais explicações. Apenas informaram a ele que o procedimento havia sido trazido por 2 indivíduos vindos de Israel, especialistas nesse tipo de atividade. Meses depois, voltaram a chamá-lo. Dessa vez, o alertaram de que trabalhariam com carne humana. Disseram que enviariam alguns jovens para ajudá-lo. O primeiro corpo foi dissolvido em uma noite de 1996. Usaram um tambor com 200 litros de água. Depois de submergir o corpo, acenderam um queimador a gás e o deixaram agir a noite inteira. Ao amanhecer, quando Santiago conferiu o recipiente, a água estava coberta por uma espuma grossa. Colocaram a tampa, carregaram o tambor em uma caminhonete e o despejaram em um córrego. 3 meses depois, pediram que ele repetisse o procedimento. Santiago expressou suas dúvidas. Disse que não queria continuar. A resposta foi imediata. Ofereceram $600 por semana. Durante dias ele pesou a proposta. Por fim, segundo suas próprias palavras, disse à esposa: "Prefiro fazer esse trabalho a ver vocês passarem fome." A partir desse momento, La Galera virou seu centro permanente de operações. Instalaram um sistema de drenagem por onde despejavam os restos líquidos dos corpos dissolvidos. O método era meticuloso. Colocavam 2 tambores metálicos empilhados, um sobre o outro, acrescentavam 200 litros de água e depois despejavam 2 sacos de soda cáustica junto com outros produtos químicos. O corpo nu era colocado dentro da mistura.
Os tambores eram levados ao fogo por 8 horas e depois deixados em repouso por cerca de 15 horas para que as substâncias completassem o trabalho. Em seguida, usando um pedaço de pau, transportavam os tambores e despejavam o conteúdo na drenagem. Os restos que resistiam ao processo de dissolução, dentes, unhas e alguns fragmentos de osso, eram incinerados e enterrados no próprio terreno. A drenagem era lavada com água quente para eliminar os resíduos grudados, o que eles chamavam de o pozole. Os tambores eram limpos com todo cuidado e guardados em um depósito até o próximo serviço. Moradores da região diziam ter visto caminhonetes e caminhões-pipa chegando ao local durante as noites. Quando alguém perguntava a Santiago sobre o que ele fazia no rancho, ele respondia com naturalidade que ali fabricavam gelatinas. O cheiro era inevitável, mas, para a sorte de Santiago, um criadouro de cabras a poucos metros de distância fornecia a cobertura perfeita. O fedor da operação clandestina se misturava aos odores normais da fazenda, e ninguém desconfiava. Ou talvez ninguém quisesse saber a verdade. Em 22 de janeiro de 2009, militares atenderam a uma denúncia de moradores sobre uma casa no bairro Baja Seasons. De acordo com os relatos, homens armados estavam em festa havia vários dias seguidos no local. Quando o comboio militar chegou, muitos tentaram fugir correndo em direção à praia. Santiago Meza estava naquela casa. O álcool e outras substâncias haviam comprometido seus reflexos. Ele não conseguiu escapar. Os soldados o derrubaram e o obrigaram a deitar de bruços na areia, com as mãos entrelaçadas atrás da nuca. Mesmo embriagado, Santiago tentou intimidá-los. Avisou que eles não sabiam com quem estavam se metendo, que ele era o pozoleiro do Theo. Depois do interrogatório inicial, obtiveram informações valiosas e o levaram até o rancho do Ejido de Ojos de Água. Durante o trajeto, cobriram-no com uma coberta. Ao chegar, tiraram-no da caminhonete, conduziram-no até o centro do terreno e ordenaram que demonstrasse seu procedimento para eliminar os corpos. O rancho era uma construção simples de tijolos, com muros de 2 metros de altura. No interior, havia escavações na terra, tambores industriais contendo resíduos líquidos e uma mesa de madeira com vários instrumentos de trabalho, luvas de raspa, facas, recipientes e colheres de pedreiro. Ali, cercado de testemunhas, ele começou sua confissão. No dia seguinte, 23 de janeiro de 2009, Santiago Meza apareceu na televisão nacional. Estava com as mãos entrelaçadas atrás da nuca, o olhar voltado para o chão, marcas de agressões no rosto. Quando perguntaram quantas pessoas ele havia processado, respondeu que aproximadamente 300. Ressaltou que não as matava. Seu trabalho consistia apenas em fazer os corpos desaparecerem e descartar os restos em covas. Ele realizava essa atividade havia cerca de 10 anos. A partir desse momento, a mídia espalhou a notícia por todo o país. Santiago Meza Lopes se tornou uma figura tristemente famosa, o pozoleiro. Sua rotina operacional era metódica. Toda semana ele recebia uma ligação de seu superior, conhecido na época como o Theo, um braço direito da organização criminosa. Theo o informava sobre a entrega dos corpos. Combinavam data, hora e ponto de encontro. Ao chegar ao local acertado, um veículo do comboio ligava o pisca-alerta como sinal de que transportava os corpos. Santiago se aproximava, recebia a carga e seguia até seu centro de operações. Lá, com a ajuda de 2 assistentes, preparavam os tambores com água e soda cáustica para iniciar a dissolução. Sempre tomavam cuidados, usavam luvas especiais e máscaras de gás. Em seguida, executavam o procedimento definido, garantindo que não restasse nenhum vestígio visível. Quando as forças militares entraram no local de trabalho do pozoleiro, encontraram 10 corpos em processo de decomposição dentro dos tambores, além de 3 covas recém-abertas. A identidade de quem poderia estar nessas covas permanece desconhecida e provavelmente nunca será revelada. O método de dissolução destrói o material genético, tornando impossíveis as análises de ADN. Quando as autoridades lhe mostraram fotografias de pessoas desaparecidas, Santiago afirmou não reconhecer nenhuma. Insistiu que apenas fazia o seu trabalho.
explicou que nunca via o rosto das vítimas. Todos chegavam com a cabeça envolta em fita adesiva de plástico cinza. Ao colocar os corpos nos tambores, eles só cortavam a fita na parte de trás do pescoço, sem removê-la totalmente do rosto. Além de La Galera, foram identificados outros 5 ranchos onde se realizavam operações semelhantes, um em Orros de Água e outro em Loma Bonita, entre outros locais onde também se dissolviam corpos. Atualmente, em La Galera e nos demais ranchos ligados ao caso, as autoridades recuperaram 15 mil litros de emulsão orgânica, 350 quilos de restos ósseos e mais de 6 mil dentes. As estimativas sugerem que o número real de vítimas pode chegar a 1.200 pessoas. Depois de vários anos de processo judicial, em 2012, ele foi sentenciado e recebeu uma condenação de 10 anos de prisão por crime organizado e violações à Lei Federal de Armas de Fogo e Explosivos no México. Meza deveria ter sido libertado há 2 anos, mas continuava detido devido à investigação de outras acusações. No início de 2024, um juiz federal proferiu uma sentença de 30 anos e 8 meses de prisão contra Santiago Meza Lopes, conhecido como El Pozolero, ao considerar que ficou comprovada sua responsabilidade no sequestro de 2 pessoas, crime que cometeu enquanto era membro do Cártel de Los Arellano Félix.